Primeiro volume da obra A Libertação dos Encantados. A vida é um copo sem fundo e sem base, que nunca souberam como foi constituída. Uns costumam dizer que a vida talvez fosse forjada por uma desventura, e por isso são desventurados, desconhecedores de sua origem, sem saberem de que forma foram feitos. Sabem que têm vida e que essa vida não é vossa, e perdem-na de uma hora para outra sem esperar. E por isso é uma vida misteriosa. A origem é misteriosa. O mundo é misterioso. Tudo cheio de mistério, e por isso nunca poderiam chegar à conclusão da formação dessa vida. Vivem aí, misteriosamente, à mercê das fracas experiências, que nunca puderam nem poderão chegar a desvendar esses mistérios, para que possam conhecer a construção e a constituição da vida, que sempre aí mantiveram em grande mistério. Então, vivem os infantes a dizer: se o erro já vem do princípio, nós temos mesmo que ser errados, e tudo no mundo tem que ser errado também. Se nós não temos certeza de nada, começando pela própria vida que não é certa, e por isso perdemo-la sem querer e sem esperar, como podemos pensar que somos certos, se estamos aqui dentro desta bola, rolando até desaparecer? Libertem-se do jugo amargo com a imunização racional. O jugo amargo é dos condenados a sofrer e a morrer, que aí vivem sem ter o conhecimento verdadeiro de si mesmos, para saberem se conduzir e se salvar. Afastem as ilusões patenteadas que fazem de todos um joguete, iludindo, enfraquecendo, pelo poder das ilusões, nesse dilema infernal. A vida se torna cada vez mais tormentosa, amargurada e aniquilada pela proporção da embriaguez das ilusões. As ilusões depravam e acabam com os iludidos, que não têm outro meio a seguir, porque não sabem ou não conhecem como e onde livrarem-se desse mal. Mas os que têm o conhecimento da imunização racional, esses acabarão com a ilusão material e vão se libertando, salvando-se e ficando distantes das ilusões para sempre. Para isso, é preciso apenas ler todos os dias, para ficar dominado pela imunização racional. E assim, as ilusões perdendo as forças do seu domínio, e o vivente em marcha equilibrada, imunizando-se rapidamente por vencer as ilusões e não ser vencido por elas. Então, sim, é considerado um verdadeiro desencantado, porque é mais forte que as ilusões. Passou de dominado a dominador, de mais fraco que as ilusões a mais forte e por cima das ilusões. Enquanto iludido, era um grande sofredor, e agora, imunizado, um grande benfeitor. A imunização racional traz a regulagem de todos, o bem, o equilíbrio e a salvação eterna. Na vida da espiritualização está o magnetismo em cena, o foco das obsessões, dominado pelas ilusões, num desequilíbrio infernal, em modificações de temperamentos horríveis. Na imunização racional está o equilíbrio fértil. Portanto, quanto mais depressa se imunizarem, mais depressa bem equilibrados estarão. Consequentemente, leiam todos os dias, que uma vez dominados pelo conhecimento, estarão imunizados, conhecedores de tudo e sabedores de tudo com precisão. Por isso, leiam, quanto mais, melhor. Não deixem de ler, porque irão esquecer o que leram, e depois de esquecidos, não podem ser imunizados.
é preciso terem conhecimento integral, principalmente dos pontos de mais relevância, dos trechos de maior vibração do fundo racional. Por conseguinte, não se imuniza quem não quer, mas saibam que quer queiram, quer não queiram, com o tempo todos serão imunizados. A necessidade faz com que os que não querem ler, leiam, pois as ilusões são tudo aquilo que desvirtua o bem para o mal. E quem quer o bem não vai trocar pelo mal. Isto são máximas de recomendações, uma espécie assim de comunhão para aqueles que se descuidam da imunização racional e têm tanta vontade e necessidade de serem imunizados o mais breve possível, para se considerarem salvos eternamente. O tempo deve ser empregado para conseguir o conhecimento de salvação eterna de si mesmo, por meio da imunização racional, para mais depressa ficar imunizado. Devem deixar de se preocupar com as ilusões e procurar o conhecimento da imunização racional, para terem, pela imunização, as soluções do bem viver, que estão no próprio vivente. Portanto, vencem os imunizados e são derrotados os iludidos. Quem conhece os dois caminhos deve seguir o certo e deixar o errado, pois quem vai pelo certo irá sempre bem, e quem vai pelo errado irá sempre de mal para pior. Será sempre um perdido e um derrotado em ruínas. O certo é o imunizado, salvo eternamente, porque tem convicção pela consistência da imunização racional dada pelo conhecimento de redenção universal. Libertem-se do jugo amargo para a glória das glórias de si mesmos, procurando o mais depressa possível ficarem imunizados. Todos vivem atrás de ficar bem e não mal. Está aí a imunização racional, e com ela o bem. Quem já tem o conhecimento da escrituração de salvação eterna deve procurar se salvar o mais depressa possível, por meio da imunização. Para esta solução, é preciso apenas ter o conhecimento de posse do seu eu, principalmente os trechos básicos, mais importantes desta obra. Isto que aqui está é o conhecimento mais importante que chegou ao mundo. É a imunização racional. Não é conversa de papagaios de outrora, que os tolos de hoje ainda adotam para poderem ter um bom lugar lá em cima, um cantinho, quando chegar o seu dia. E assim vive o mundo, cheio de tantas asneiras, para o paliativo de tanta cegueira explorada pelos encantados, adotando semelhante encanto para encantarem os javalis da plebe fraca, adormecida por esse jugo sacrilegiado, que sempre manteve a vida de todos em mistério e em sofrimento. As obras racionais não falham. As obras racionais são firmes e sólidas, mais sólidas que qualquer rochedo gigantesco que possa existir. O que é racional não desvirtua do seu ser em coisa alguma. A linha é uma só, a reta é uma só. Muitos, por não conhecerem o que é racional, fazem confusões como coisa que existissem confusões aonde elas não existem. O que é racional não é brincadeira de animal. Animal é que se julga ser o que não é, por não ter convicção real do seu ser. Por isso, são alterosos nas suposições, nas filosofias, ficando vingadores de si mesmos. Mas nem em si mesmos confiam, que fará nas coisas dos outros animais. Os animais, bichos humanos, não sabem o que fazem, sempre vagando com as suas mortíferas esperanças, sempre a si mesmo embromando, por serem desconhecidos de si mesmos. Eu não levo em conta os embustes do ser impostor material, porque o que é racional
tem convicção e plena certeza do seu ser, e o que é animal não tem esta convicção. Eis a razão das confusões serem ilimitadas pela combustão do tudo aparente que nada é, produto desse nada que nunca conheceram, que nunca souberam o porquê dele, a não ser agora na escrituração de salvação eterna. O animal humano é um destemperado, formado pela própria deformação, e por isso, mantendo-se sempre sem conhecer o verdadeiro natural, adotando coisas ridículas, querendo prevalecer da certeza, sem saberem nada de certo. Agora, com a evolução das épocas, o mundo e tudo está tomando um caráter diferente, e esses falsos bálsamos que ajudavam a cegueira do povo ficam repudiados, por a vida estar em franca fase da realidade positiva. O mundo e o povo se baseando no positivismo, baseando-se naquilo que vê, e deixando essas filosofias para um canto, por não confiar mais nelas, e verificar que no mundo não existe nada de verdade. No mundo, todos verificando que estão numa época que não podem perder tempo. O tempo é precioso e é preciso vencer. O povo vem se lapidando e procurando um meio melhor para viver, e assim deixando os cultos infelicitados com a filosofia, e vendo que no mundo não há nada em que se possa confiar, admitindo apenas aquilo que veem. Querem ver, conhecer de princípio a fim, para então verem se admitem. Se não serve, não admitem. A vida se torna vitoriosa sobre todos os pontos de vista, com a imunização racional. Sem a imunização racional, é como todos estão cansados de ver, o mundo e os povos, como já de longos tempos, vêm se desagregando pela desdita infinita e monstruosa, onde pouco falta para ficarem de uma vez todos desentendidos de tudo. Os desentendimentos já vêm há muito, e as confusões, estas nem se falam. E assim, todos vêm vivendo, quanto mais não seja, confusos consigo mesmo. Aonde não chegariam todos estes desentendimentos, se nestas horas de angústias que atravessa o mundo, não chegasse a imunização racional? O que seria do mundo e do povo se não chegasse agora o conhecimento da imunização racional? Muita razão dou eu, porque o desequilíbrio é incalculável, é monstruoso, e fez com que todos se tornassem cada vez mais descompreendidos. Por isso, ninguém vive em paz. São chegados os dias de todos deixarem de ser hipócritas, traidores de si mesmos, porque agora está aí o caminho e o conhecimento do equilíbrio de todos no mundo. Todos de posse do tesouro dos tesouros. Os passos que por aí estão dando são passageiros. A terra, esse mundo, não foi feito para os seus habitantes. Sabem perfeitamente que estão fora do vosso lugar verdadeiro, que estão aí nesse lugar aparente, com essa vida de aparências, com essa vida embusteira, com essa vida de remediar até não aguentarem mais e morrerem. Conhecem perfeitamente o porquê de estarem fora dos seus lugares, vivendo num lugar aonde não podem viver. Por isso, não têm garantia. Nada tem garantia, nada é eterno, tudo falha, pois nada são, e é desse nada que se formam tudo aparente, e são derrotados por desconhecerem o porquê assim são. Sabem que são assim como são, mas não sabiam de onde vieram, nem para onde vão, como vieram e como vão, a não ser agora, por meio da imunização racional, que libertará todos dessa fonte de perdidos.
por não saberem o porquê existem, o porquê da existência de todos e o porquê da existência desse fenômeno misterioso, enigmático mundo que sempre causou mistério e espanto para todas as capacidades, e impressionados com a natureza, vivem dizendo que isso é uma obra infinita, que sempre se conservou aí como encantada, que agora está desencantando por chegarem todos à conclusão de tudo e terem o conhecimento dos lugares verdadeiros de todos. Então, vivem os infantes aí a indagar. Mas quando será isto e como será? Não podemos saber e vamos vivendo assim, penando, porque somos uns condenados que nascemos aqui para sofrer, sem saber realmente por que sofremos, e depois condenados à morte. Isto é uma vida triste, é uma vida de sofrimentos. Não somos senhores de nós mesmos, afinal, nem vale a pena fazermos uma análise do que somos. Isto são argumentos de uns tantos, que se fossem se aprofundar, chegariam à conclusão de que nada sabem, porque no profundo mundo não estão as soluções do ser real, com os deformados. A desilusão traz a realidade de si mesmo aos poucos, como agora está chegando a todos para o fim do desequilíbrio e o princípio do equilíbrio pela imunização racional. Ricos passos, ricos dias, ricas horas. Alegres passos, alegres dias, alegres horas, que se multiplicam em louvor de todos pela imunização racional. A imunização racional é incompatível ao reino animal. No reino animal, vai tudo degenerando, por a própria natureza ser ruim, e tudo, enfim, ser ruim também. A imunização racional traz o equilíbrio a esse reino desequilibrado, ao reino animal. Uma vez ficando imunes às coisas ruins, às coisas do mal, vão todos se lapidando para as graças das graças. A imunização racional evoluindo e todos chegando em seus lugares verdadeiros, de racionais puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Como estão aí, são racionais sujos, cheios de defeitos, por serem bichos e viverem como bichos. A lei da transformação é muito conhecida entre todos, por isso tudo se transforma, até a própria natureza. Para compreenderem todos a razão dessa transformação, devem procurar o saber, pois é o saber que vale, e não o implorar. Quem sabe, vive bem, e quem não sabe, vive mal. As coisas não são como todos querem e entendem, e sim como tem que ser e como todos devem saber. Quem vaga nada pode sustentar na memória, é como quem nada sabe. E quem não vaga sabe resolver as coisas, porque tem um saber verdadeiro que não lhe sai da memória. A alavanca racional não falha, como nunca falhou. Basta ser racional para ter o equilíbrio fértil, puro, limpo e perfeito. A alavanca racional é o poder mais poderoso do mundo inteiro. Onde ela chega, tudo brilha, tudo é bom, tudo é rico e tudo é melhor do que o melhor. Há muito que todos no mundo clamam para desvendar esses segredos, esses mistérios e o encanto pavoroso desse mundo. E hoje, tão naturalmente, em mãos de todos, este saber, para levar ao mundo o conhecimento que todos esperavam. Nas condições em que viviam, no domínio das filosofias, não há para quem apelar, porque ninguém pode atender aos anseios dos viventes aí da terra. Se houvesse, o mundo seria uma maravilha, um primor, e o ideal constatar-se-ia, sobre todos os pontos de vista. Todos resolveriam os seus ideais dentro do conforto relativo às necessidades de cada um. E a vida, assim,
seria mais do que feliz. Vivem assim, completamente desesperançados, todos os conscientes, ao passo que os inconscientes não. Mas estes não regulam, não enxergam o que estão vendo e não sabem o que dizem. Vivem como bichos, por o raciocínio, que é o pensamento, estar completamente incubado e não desenvolvido. Então, chega hoje a imunização racional, a alavanca maior e mais poderosa do mundo, para arredar todo esse caos de misérias. Os inconscientes não saberão como se expressar, desconhecerão como tal divina graça apareceu no mundo para a salvação de todos. Serão desvendados, então, todos os mistérios e o porquê deles, o porquê do mundo, o princípio e o fim da imaculada vida racional, o porquê dessa vida animal, dessa vida de feras bravias, que não sabiam por que viviam com vida semelhante à de um vegetal, mas muito inferior aos vegetais, por dependerem deles para viver, e eles não dependem dos que se julgam superiores, para se manterem e para viverem. Portanto, o ser humano é o resto dos restos dessa natureza deformada. Por isso, depende dos restos de todos os feitos para viver e se manter. E os feitos não dependem de coisa alguma do ser humano. Tudo isto pela faculdade consciente ser diminuta e a inconsciência ser muito desenvolvida, progredindo nessa faina de caducos com o progresso da destruição e dos fracassos que se multiplicam assombrosamente. A vida do ser humano torna-se um pedaço de terra, como de fato é, e vivem discutindo a terra, sem saberem verdadeiramente de quem é ou de quem foi. Entretanto, chega hoje a alavanca racional para o redígio da imunização racional entre todos, para o levantamento das forças do porvir da glória das glórias, do triunfo angelical, por todos terem em mãos o equilíbrio de si mesmos e estarem assim livres eternamente do mal. Houve quem dissesse que tudo isso era impossível, quando do princípio deste conhecimento. Mas hoje, por encontrarem as provas reais, caem por terra as memórias fracas, e todos dizem: faça-se justiça ao que deve ser. É verdade, está de fato provado o retorno ao lugar de origem de todos. No princípio, considerei-a como chalaça ou graça de um intrujão aventureiro. Mas hoje, aprofundado no assunto, encontrei o que nunca podia esperar. Estou assombrado e emocionado por conhecer o que há muito precisava, e hoje tenho em minhas mãos o reino glorificador e salvador de todos, que é a imunização racional. Eu me considerava feliz sem o ser, e hoje vejo que era um grande infeliz. Agora sim, considero-me feliz, porque sei de onde vim e para onde vou, como vim e como vou, o porquê do mundo e o porquê de todos. Enfim, sou sabedor e tenho todos os mistérios desvendados. Tenho a solução completa deste encanto pavoroso, deste fenômeno, deste rincão de amarguras, deste chão de ambições que teve todos sempre amarrados à sepultura, com estas idas e voltas, por nossas sementes aqui permanecerem deformadas. Hoje tenho conhecimento do porquê assim sou, do porquê todos assim são, do porquê tudo assim é, e de onde tudo se originou para ser assim como está e como esteve. Está assim provado e comprovado o conhecimento de onde viemos e para onde vamos, agora em mãos de todos pela imunização racional. A maior alegria do mundo
que arredou esse encanto pavoroso, que desvendou esses mistérios, que eram verdadeiros rochedos inabaláveis e insolúveis. Hoje, tudo claro, tudo limpo, e o mundo respirando o ar racional, e não a ironia do reino animal, adotado pelos seres humanos. Vejam quanto tempo de lutas perdidas, e quantos já imploram em vão. Quantas súplicas sem correspondências, quanta miséria infernal num mundo onde tudo é ruim, num encanto pavoroso.